Olá, estudantes, tudo bem? Vamos agora iniciar uma sequência de videoaulas sobre área de figuras planas. Então, essa é a nossa primeira questão, tá certo? Questão do SAEP 2021. Temos o seguinte: o desenho abaixo representa o terreno da chácara de Paula, que possui o formato de um paralelogramo. Parte do terreno da chácara foi utilizado para fazer um jardim e um pomar. E na parte retangular colorida de cinza, Paulo pretende construir uma casa. O jardim, aí ele quer saber, o jardim e o pomar dessa chácara ocupam ao todo uma área de. Então, ele quer a área, né, dessa parte aqui do jardim e ele quer saber a área dessa parte aqui do pomar. O que que acontece? Nós temos aqui, a figura maior que nós temos aí é um paralelogramo, e dentro do paralelogramo nós temos um retângulo. Então, para mim descobrir a área do jardim e a área do pomar, eu vou calcular a área do paralelogramo maior, vou calcular a área do retângulo em cinza e vou fazer a subtração. Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer o cálculo da área do paralelogramo. A fórmula da área do paralelogramo é base vezes altura. Então a base é aqui, a base do paralelogramo é 30 e a altura é 12. Então a fórmula é base vezes altura. Então nós vamos ter aí a base que é 30 vezes a altura que é 12. 30 vezes 12 dá 360. Então 360 é a área do paralelogramo. Agora o que é que acontece aqui, ó? Nós precisamos descobrir as medidas do retângulo. A largura do retângulo, nós sabemos que é 12. Só que nós precisamos descobrir o comprimento do retângulo. Para descobrir o comprimento do retângulo, ou seja, a base do retângulo, nós vamos considerar que se o lado superior do paralelogramo vale 30, esse lado aqui embaixo, essa medida toda aqui também vale 30. Aí o que que acontece? Nós temos esse pedaço aqui em vermelho, que vale 5. Essa outra parte aí mede 8. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos descobrir esse lado do retângulo. Então, nós vamos considerar o seguinte, esse pedacinho, 5 mais o outro, 5 mais 8 dá 13. 13 para chegar em 30, falta 17. Portanto, a base do retângulo, o comprimento do retângulo, ele é 17 metros. E a altura, a largura do retângulo, mede 12. Então, aí nós vamos fazer o cálculo da área do retângulo. Então, vamos lá. Fazendo o cálculo da área do retângulo, a fórmula é, a área do retângulo é A vezes B, quer dizer, base vezes altura. Então, a base é 17 e a altura é 12. Então, nós vamos ter o seguinte, 17 vezes 12. 17 vezes 12 dá 204. Então, nós já temos a área do paralelogramo maior, nós descobrimos a área do retângulo e agora, para descobrir a área do pomar e do jardim, eu vou pegar a área do paralelogramo menos a área do retângulo. Então, nós vamos ter que a área do jardim mais a área do pomar vai ser igual a 360 menos 204, que é igual a 156. Então, a área do jardim do pomar é 156, alternativa correta aí, letra C. Muito bem. Vamos agora à segunda questão. Questão do SAEP 2019. Diz o seguinte, observe no desenho abaixo o projeto da quadra de basquete que será construído no condomínio em que Bruno mora. A medida da área dessa quadra de basquete em metros quadrados será... Então, observe, essa quadra de basquete ela tem um formato de um retângulo. Então, nós vamos fazer o cálculo aí da área do retângulo. A fórmula é base vezes altura, A vezes B, base vezes altura. A base aí, que é o comprimento, vale 30. E a altura, né, a largura é 16. Então, nós vamos ter o seguinte, né, o comprimento é 30, a base é 30 e a largura, a altura é 16. Então, nós vamos ter, colocando na fórmula, nós vamos ter 30 vezes a altura, que é 16. 30 vezes 16
isso aí é igual a 480. Então, a área dessa quadra é 480 metros quadrados. Alternativa correta, letra A. Ok. Vamos para a nossa próxima questão. Agora, SAEP 2017. Paulo comprou um terreno retangular de 120 mil metros quadrados. Então, já disse que é a área desse terreno retangular. Esse terreno possui 200 metros de largura. Quanto mede o comprimento desse terreno? Muito bem, se ele fala que é um terreno retangular, a gente vai aplicar a fórmula da área do retângulo. A área do retângulo é igual a vezes B, base vezes altura. O A aqui quer dizer comprimento e o B quer dizer largura. Então, a área do retângulo é comprimento vezes largura. O que acontece? Ele já me disse o valor da área. Então, o A, esse A aqui, que é o valor da área, eu vou trocar por 120 mil. Então, nós vamos ter o seguinte, 120 mil, que é a área, é igual comprimento, que eu não sei, que é o A, vezes a largura, que eu sei, 200. O que acontece? A gente vai isolar o A, né, que é o comprimento. O 200, ele está multiplicando. Como o 200 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, nós vamos ter o seguinte, que A, que é o comprimento, é igual a 120 mil dividido por 200. O 200 estava multiplicando, passou dividindo. Então, o comprimento é igual a 120 mil dividido por 200. Aqui eu vou cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então, aqui eu fiquei em cima com 1.200 dividido por 2. Divisão fácil. Divisão por 2 é metade. Então, 1.200 dividido por 2 é a metade de 1.200? 600. Então, o comprimento desse terreno é 600. Alternativa correta, letra B.